Começa agora o programa Parlamento em Ação. Aqui você vai ficar sabendo tudo o que acontece no pequeno e grande expedientes do maior parlamento do país. No pequeno expediente, os deputados têm o tempo regimental de 5 minutos para falar de temas livres de interesse da população do estado de São Paulo. O pequeno expediente acontece de segunda a sexta, das 2h30 da tarde até as 3h30. Você acompanha agora os principais destaques dessa atividade parlamentar. Quero fazer uma grave denúncia, senhor presidente, contra a Secretaria Estadual de Educação, que através das diretorias de ensino, as diretorias regionais, vem pressionando várias escolas a aderir, em plena pandemia, né, ao programa de ensino integral, que é um programa polêmico, feito para inglês ver, principalmente aqui no estado de São Paulo, que já foi praticamente derrotado em debates anteriores da própria rede, mas agora o governo, não contente com a sua derrota e percebendo que o projeto não pegou, porque ele prejudica os alunos, é um projeto extremamente excludente, porque ele não leva em conta a situação de uma boa parte dos nossos alunos que trabalham, que são alunos trabalhadores e não têm condições de ficar nessas escolas em tempo integral. Então esse é um ponto. E não leva em conta também, senhor presidente, que as nossas escolas estão sucateadas e degradadas. A escola de ensino integral, de tempo integral, pressupõe investimento, pressupõe a existência de laboratórios, de oficinas, de mais servidores, de mais professores, de uma infraestrutura, porque senão ela vira um depósito de crianças e adolescentes que ficariam o dia todo na escola sem nenhum tipo de infraestrutura humana e, sobretudo, material. Então isso não é possível dentro das condições em que nós estamos, além de prejudicar a carreira do magistério. A carreira é muito ameaçada e prejudicada por conta desse projeto, que acaba, por exemplo, só admitindo professores com um determinado perfil, né? É quase que um cargo de confiança, quase que um cargo político a nomeação de um professor na escola de tempo integral, atropelando o próprio estatuto do magistério, controlando aquele professor, impedindo que aquele professor se manifeste criticamente em relação aos atos da administração. Então esse é um projeto, senhor presidente, que foi já derrotado numa boa parte da rede, mas o governo, aproveitando a situação da pandemia e se espelhando no antiministro da Educação, esse Ricardo Salles, condenado pela justiça, inclusive aqui em São Paulo, que é criticado no mundo inteiro como destruidor da natureza, né? Amigo, aliado dos grandes madeireiros, do agronegócio, enfim, de quem está destruindo o Pantanal, de quem está destruindo a Amazônia, que falou que ia passar boiada e aproveitar, e está passando, porque ele faz exatamente isso durante a pandemia, para afrouxar a fiscalização e a legislação do combate à degradação ambiental no Brasil. Mas o Rocieli Weintraub faz a mesma coisa aqui. Então ele coloca de novo essa proposta, tentando introduzir a força, porque tem muitas escolas reclamando que estão sendo pressionadas por diretorias de ensino a aderir ao programa, pressionando as suas comunidades escolares, fazendo com que elas, a toque de caixa, realizem reuniões para adotar esse programa. Repito, que é um programa excludente, contraditório, né, e contra o magistério, senhor presidente. Então eu queria fazer essa ressalva aqui e exigir que o secretário da Educação tire esse debate agora da pauta. Não é o momento, porque além dessa pressão, também eu tenho que registrar aqui uma outra, que várias diretorias de ensino estão pressionando escolas a voltarem, a serem reabertas agora, nesse período de pandemia, quando, na verdade, a comunidade escolar não vai voltar. Eles estão forçando a barra para atender os interesses, os lobbies das grandes escolas particulares. O próprio secretário de Educação virou quase um garoto propaganda desse lobby, insistindo, disse que ele vai abrir pelo menos, se ele puder, pelo menos um dia ele vai abrir as escolas, né? Então ele está determinado mesmo
não atender os interesses da saúde pública, né? E muito menos das comunidades escolares, das escolas públicas, mas sim dos setores particulares, das grandes escolas particulares. Essas têm interesse em, pelo menos, dar uma aparência de que está normalizando a situação para cobrar já a matrícula do ano que vem. Esse é o interesse delas, porque elas sabem, né, que muitos alunos não voltam mais para a rede particular, os seus pais estão desempregados, eles vão buscar vagas nas escolas públicas agora. Mas aí, para garantir a matrícula, elas estão pressionando, e a secretaria aqui cedeu a esses interesses. Mas nós não voltaremos. Os profissionais da educação, para concluir, senhor presidente, não voltarão. Eles já estão trabalhando em casa, então vai ter greve sanitária, greve pela vida. Os profissionais da educação não voltam e os pais não enviarão seus filhos para as escolas, porque eles sabem que haverá um genocídio na educação caso as escolas sejam reabertas. Eu gostaria de iniciar solicitando providências da Secretaria da Saúde para interceder junto ao Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo, Hospital Dr. Euclides de Jesus Erbini, haja vista o fato do equipamento de litotripsia está quebrado já há um bom tempo, prejudicando a realização de exames muito importantes para a realização de procedimentos que também são vitais. Recebi um e-mail no gabinete de um senhor que está na fila para fazer esse procedimento, não consegue porque o equipamento está quebrado, não existe uma reposição do equipamento, e esse senhor não consegue, vamos dizer assim, ser realocado na fila do CROSS para, eventualmente, fazer esse procedimento num outro estabelecimento de saúde. O que me chamou muito a atenção, e se eu estiver equivocada, peço desculpas antecipadas, mas fizemos contato no hospital, na ouvidoria da secretaria, é o fato do hospital ser coordenado, ser gerenciado por uma OS gigantesca, a SPDM, que é uma OS respeitável, não tem nenhuma queixa, porém que recebe repasses milionários, e não me parece que haja justificativas para que um equipamento não seja consertado de maneira ágil. Até porque a justificativa para que mantenhamos o sistema de OS é justamente a agilidade, né? Na contratação de pessoal, no reparo de equipamentos. Toda vez que se debatem os vários modelos de prestação de serviço de saúde, equiparando, né, ou comparando o modelo público, exclusivamente público, com o modelo de OSs, o argumento para defender as OSs é justamente que no sistema público demora muito para fazer licitação, para fazer concursos, e as OSs têm maior agilidade. Ora, nesse contexto, como entender um aparelho essencial quebrado? Quando é uma excelente OS, ou pelo menos é assim que se apresenta, inclusive em depoimento prestado à CPI das quarteirizações, né, que recebe repasses milionários e as pessoas não estão podendo fazer o procedimento. Trago aqui uma preocupação que já externei na CPI das quarteirizações, que é a seguinte: a mesma OS que administra este hospital e outros tantos hospitais no estado de São Paulo e equipamentos de saúde, vai passar a gerenciar também o sistema CROSS, ou seja, o sistema de regulação. Então, veja, esse senhor que escreveu para o gabinete é um cidadão, mas provavelmente ele está passando pelas mesmas situações que outros tantos estão passando. Ele não consegue fazer o exame porque o equipamento do hospital, coordenado pela OS, está quebrado. Não consegue se realocar na fila administrada pelo CROSS porque a mesma OS diz que ele tem que aguardar naquele lugar. E quando nós telefonamos, seja num lugar, seja em outro, a informação é de que, não, o CROSS precisa ser oficialmente informado. Mas espera aí, como assim, se é a mesma OS que administra as duas pontas? Então, na CPI, eu levantei o risco, o perigo de nós termos aí um conflito de interesses. Aqui fico chocada que não estamos diante, num primeiro momento, de um conflito de interesses, mas estamos diante de uma situação de falta de comunicação. E quem paga, na verdade, é o usuário. Então, fica aqui a solicitação à Secretaria da Saúde, peço que as minhas palavras sejam encaminhadas de forma sempre respeitosa ao senhor secretário, de que providencie a recuperação, o conserto do equipamento de litotripsia
Um hospital de transplantes do estado de São Paulo, Hospital Doutor Euclides de Jesus Zerbini. Quero fazer uma denúncia grave aqui contra o governo estadual, que está se aproveitando da pandemia, dessa crise sanitária e também da crise econômica para desapropriar famílias, dezenas de famílias da região da Água Espraiada, aquela região ali que fica no Campo Belo, onde está sendo construída a interminável obra do PSDB do monotrilho. Essas famílias estão sendo ameaçadas, dezenas de famílias de baixa renda estão sendo notificadas através de um levantamento promovido pela Companhia Paulista de Obras e Serviços, né? Inclusive com autorização da Secretaria do Governo. Há algum tempo atrás, o governo já tentou desapropriar essas famílias, nós fizemos uma intervenção, o governo recuou, mas agora ele faz uma nova ofensiva contra dezenas de famílias de baixa renda, muitas pessoas desempregadas, vivendo no subemprego e correndo um sério risco agora de serem jogadas no olho da rua por conta dessa ameaça de desapropriação. Tudo isso, senhor presidente, para beneficiar as grandes empreiteiras, a especulação imobiliária da região, porque é naquela região do Campo Belo, então eles querem potencializar a região com a construção, inclusive, do monotrilho. Então nós vamos acionar a Defensoria Pública para defender essas famílias e também, senhor presidente, o próprio Ministério Público Estadual. Fica aqui o nosso total repúdio a essa atitude do governo, em plena pandemia, tirar a moradia de dezenas de pessoas que já moram lá há 20, 25 anos, sobretudo das ruas Bartolomeu Feio, Rua Tibiriçá, Rua das Emboadas e muitas outras da mesma região. Senhor presidente, eu venho mais uma vez a esta tribuna, né, cobrar o governo estadual, cobrar a Secretaria Estadual da Educação para que faça a imediata chamada em caráter de extrema urgência dos aprovados nos concursos públicos da área da educação. Eu me refiro aqui aos aprovados no concurso de agente de organização escolar, no concurso de supervisão. O concurso já foi realizado e o governo não fez ainda a chamada, sendo que nós temos muitos cargos vagos sendo ocupados por educadores e educadoras comissionados, mas já ocupando esses cargos. Então, nada mais justo e nada mais constitucional do que chamar os aprovados para esses cargos de agente de organização escolar, de supervisor de ensino da rede estadual, de oficial administrativo para as diretorias de ensino, para a estrutura administrativa da Secretaria da Educação. Nós precisamos que esses servidores sejam chamados para agilizar, né, os procedimentos administrativos, os processos dos professores, dos servidores da educação, que estão todos paralisados. E até agora nada, o governo não tem feito a chamada. Nós realizamos concursos que foram aprovados, inclusive aqui pela Assembleia Legislativa, porque todos esses concursos que eu citei, supervisor de ensino da rede estadual, agente de organização escolar, oficial administrativo e mesmo o concurso de diretor de escola, todos eles foram aprovados aqui, né? O governo encaminhou o projeto, nós aprovamos, o projeto foi sancionado, virou lei. Inclusive, quando nós aprovamos, já havia dotação orçamentária, e há dotação orçamentária, principalmente na Secretaria da Educação. Mas o governo não tem feito a chamada. E não é por conta da pandemia, não. Bem antes ele já não realizava a chamada. Não adianta colocar a culpa na pandemia. Inclusive, o governo apresentou um decreto, né, colocando obstáculos à chamada dos aprovados. Eu apresentei um PDL, um projeto de decreto legislativo que está, inclusive, tramitando aqui para revogar essa parte do decreto, esse decreto de emergência que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. E nós aprovamos também uma lei estadual durante a pandemia, né, autorizando o governo a fazer a chamada dos aprovados. Então, o governo tem as condições de fazer a chamada
de todos os aprovados da Secretaria da Educação e de outras secretarias também, dos agentes, dos servidores que foram aprovados, trabalhadores aprovados na Secretaria de Administração Penitenciária, por exemplo, que também o governo não tem realizado a chamada dos agentes penitenciários. Mas, senhor presidente, é grave a situação da educação, nós não temos funcionários na educação, faltam agentes de organização escolar, faltam supervisores de ensino, faltam diretores efetivos, faltam professores de todos os níveis nas nossas escolas, e o governo não faz a chamada. O governo nem fez a remoção, inclusive, há 2 anos que nós não temos remoção para os cargos de agente de organização escolar e supervisor de ensino, senhor presidente. Então está tudo parado, nunca aconteceu isso. Esse governo incompetente, essa secretaria que agora é administrada pelo Rocieli Ventralbo, que tem, na verdade, prejudicado tanto a educação estadual. Então, 2 anos sem remoção, e tentando implantar ainda na marra o projeto PEI, que é esse Programa de Educação Integral. Agora, em plena pandemia, o governo forçando as escolas a aderir a esse projeto, e tem muita gente denunciando isso, senhor presidente. Ontem eu fiz um pronunciamento sobre esse tema, e também, para concluir a minha intervenção de hoje, registrar que nós somos totalmente contra a reabertura das escolas no estado de São Paulo, que já tem 1 milhão de pessoas contaminadas, já tem mais de 36 mil pessoas mortas no estado, e o Dória insistindo com essa resolução 61 para atender os interesses das escolas, das grandes escolas particulares. Então, e amanhã é uma data que ele estabeleceu pela resolução para que haja volta gradativa com atividades extracurriculares. E amanhã os professores não voltarão, senhor presidente. Haverá resistência, porque reabrir as escolas agora, com 1 milhão de contaminados no estado de São Paulo, com mais de 36 mil pessoas mortas, vai representar um genocídio na educação. Então, por fim, senhor presidente, para concluir, eu peço que a Secretaria da Educação, que o Rocieli Ventralbo faça a chamada imediata dos aprovados nos concursos de supervisão, de agente de organização escolar, de oficial administrativo e todos os cargos da Secretaria da Educação. E faça a remoção já imediata, senhor presidente. Deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu venho a essa tribuna hoje para falar um pouco da minha trajetória aí pelo interior de São Paulo, para ver exatamente as necessidades das nossas cidades, das cidades do interior, das pequenas cidades, e o descaso do governador, exatamente com os prefeitos, com os vereadores, com as autoridades de cada região. Sexta-feira próxima passada, fui até a região metropolitana de Ribeirão Preto. Fizemos uma maratona lá, iniciando lá no município de Pitangueiras, mais de 350 quilômetros de São Paulo, e lá conversamos com vereadores, com representantes da cidade, representantes da Santa Casa de Misericórdia, e lá vimos exatamente as deficiências que o governador do estado deixa os municípios, por falta de investimento na saúde, por falta de investimento na infraestrutura, por falta de investimento na habitação, como falou o deputado que me antecedeu, Danilo Balas, exatamente por conta do descaso desse governador, do governador João Dória com as cidades do interior. Em seguida fui até a cidade de Cravinhos, e não é diferente, cidade que precisa de conjuntos habitacionais a ser construído, mas o governador não investe nessa reivindicação antiga. Na verdade, quem investe lá são os especuladores. Os proprietários de grandes áreas investem na especulação imobiliária, mas política habitacional mesmo, política para atender a demanda das pessoas que não têm condições de comprar uma casa devidamente regularizada, não tem conjunto habitacional instalado. Então é toda a dificuldade que tem do governador por falta exatamente dessas políticas. Seguindo a maratona, fomos até o município de Serrana. Serrana também é um município pobre, município que precisa de investimento,
né, já nas minhas emendas parlamentares, já destinei recursos para a saúde pública, exatamente por conta da pandemia, e até porque saúde deve ser prioridade de todo e qualquer parlamentar, e esse ano, em especial, por conta desse vírus que assola o mundo e o nosso Estado. E também verificamos a falta de apoio, de atenção ao prefeito, atenção às autoridades, no investimento nas políticas públicas, do governador também lá no município de Serrana. Em seguida foi até o município de Serra Azul. Lá conversei com o prefeito, o Guto, que está no seu primeiro mandato, e ele também reclama da falta de investimento nas políticas públicas. Está construindo lá um hospital, uma casa de especialidades muito bem equipada, né? Mas precisa de recurso, falta investimento, ou seja, o governador, né, faz muita propaganda, como deu para perceber aí, mas na verdade quando visita os municípios você vê exatamente que não é bem aquilo, ou melhor, não tem nada a ver com a propaganda que o governador tanto faz, né, tanto marketing. Seguindo, fomos até o município de Santa Rosa de Viterbo. Lá também já havia destinado recursos de emenda parlamentar, da ex-deputada também, ex-deputada nessa casa por 4 mandatos, deputada Ana do Carmo. Entregamos uma ambulância lá, que já havia sido comprometida por ela. Visitamos também sindicatos, departamentos lá que também tem um trabalho muito importante no município. O prefeito não estava no momento, que está com problema de ordem pessoal, mas visitei vereadores, conversando com as pessoas, e é sempre a mesma dificuldade. Apesar de estar numa região ali, Ribeirão Preto, que é uma cidade grande, os pequenos municípios do entorno sofrem com a falta de estrutura e de condições que o prefeito o governador não atende os prefeitos naquilo que eles precisam. E concluí a visita na última sexta-feira no município de São Simão. Olha só, São Simão é uma cidade pequena, né, que antigamente o município de Ribeirão Preto era da comarca de São Simão. Hoje, Ribeirão Preto cresceu e São Simão continua aquele município acanhado, aquele município sem sequer saneamento básico, sequer investimento em saneamento básico tem. É evidente que os prefeitos também falta cobrar isso mais, falta investimento, falta falar com o governador, falar com os deputados da região, para que aqueles municípios tenham um pouco mais de infraestrutura. Então, o resumo visitei 6 municípios e a reclamação é unânime. Falta investimento, falta apoio do governo do estado, falta políticas públicas para habitação, para saúde, para educação, para o transporte, para todas as políticas, para o esporte, enfim, para meio ambiente, para a questão de pavimentação de ruas, que é a parte de infraestrutura, ou seja, são muitos problemas. E se você vê, o governador, em cada lugar, vai entregar futuramente 38 casas, 68 casas, mas a propaganda parece que vai resolver o problema do Estado. Não vai ficar ninguém mais sem moradia, ou sem nenhuma política pública. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aproveitar também para dizer que houve um verdadeiro fracasso na data de hoje da reabertura das escolas públicas do estado de São Paulo. Aqui em São Paulo foi uma vergonha na cidade de São Paulo. Das 4.000 escolas da prefeitura, apenas uma abriu as suas portas e de uma forma extremamente parcial e limitada. Uma escola, porque a comunidade escolar não enviou seus filhos para as escolas. A própria sociedade é contra a reabertura das escolas. De 4.000 escolas, uma única escola de educação infantil da Zona Leste abriu as suas portas e pouquíssimas escolas da rede estadual. Mas eu quero aproveitar, senhor presidente, para denunciar mais uma vez o secretário estadual de Educação, Rocieli Ventralbe, que está agora dizendo, senhor presidente, que pode reprovar alunos que não entregaram atividades, os alunos que estão tendo a educação à distância. Agora, o secretário sabe muito bem que uma boa parte das nossas crianças, dos nossos adolescentes, não tem acesso à internet, não tem computadores, não tem celulares inteligentes. E a Secretaria da Educação nada fez
não enviou os computadores para os alunos, não pagou banda larga para os alunos e agora quer punir os alunos que não entregaram as atividades, dizendo, já ameaçando, falando que é possível sim a reprovação em plena pandemia de alunos que não entregaram os seus trabalhos. É um absurdo, é de uma crueldade sem precedentes. O governo Dória, né, abandonou os alunos à própria sorte durante a pandemia, os alunos das escolas públicas, agora tenta forçar uma reabertura e a sociedade não deseja isso, pelo menos na rede pública e nem na rede particular, porque poucas escolas reabriram e as que reabriram estão com a demanda extremamente baixa, porque os pais sabem da situação do Estado de São Paulo, já tem mais de 1 milhão de pessoas contaminadas no Estado, 36 mil pessoas mortas, nós já passamos a Itália, nós já passamos a Espanha em número de mortes, só no Estado de São Paulo. Então não é possível a volta às aulas, não, porque os professores já estão dando aulas pela internet, no trabalho remoto, né? Nós somos contra a reabertura genocida e assassina das escolas, sem vacinação, sem testagem em massa e sem segurança sanitária. Nós defendemos a reabertura só no ano que vem, atendidas todas essas condições que eu citei, senhor presidente. De volta a esta tribuna, eu queria voltar ao meu pronunciamento inicial sobre o fracasso da reabertura das escolas hoje em São Paulo, na capital e também em todo o Estado. Mesmo com toda a pressão, com todo o lobby das escolas particulares, dos donos das grandes escolas particulares do Estado de São Paulo, né, e com a adesão dos nossos secretários de Educação, sobretudo o Rocieli Ventralbe e o Bruno Caetano aqui de São Paulo, mesmo com toda essa pressão, a volta às aulas, entre aspas, porque os alunos, os professores estão trabalhando e trabalhando muito, não houve adesão alguma. Aqui em São Paulo foi um verdadeiro fracasso, porque a comunidade escolar, os pais de alunos não enviaram seus filhos para as escolas, porque eles amam os seus filhos, porque eles têm responsabilidades, eles sabem do perigo que é o coronavírus, eles temem o coronavírus, porque o mundo inteiro vive esse drama e as pessoas continuam morrendo no Brasil. Só em São Paulo, só no estado de São Paulo, nós temos 1 milhão de pessoas contaminadas. E a cidade de São Paulo é a segunda cidade do mundo em número de mortes. Só perde para Nova York, depois já vem São Paulo. A população sabe disso, os pais dos alunos conhecem a realidade. E por isso que eles não enviaram seus filhos para serem cobaias desse laboratório nazista que me parece que o governo quer criar, mandando as crianças, os adolescentes e os profissionais da educação para fazer um teste de abertura para ver como que vai ser, né? Aí acontece o que ocorreu agora em Manaus, há 2 semanas atrás. Eu inclusive fiz uma live com os professores da rede de Manaus, da rede pública de Manaus, onde eles constataram o seguinte: eles voltaram, foram obrigados a voltar, as escolas foram reabertas e em menos de um mês, mais de 5% dos profissionais da educação já estavam contaminados com o coronavírus. E é isso que vai acontecer em São Paulo também, caso essa pressão continue, caso esse lobby dos mercenários da educação continue, com adesão dos 2 secretários da educação, o secretário estadual e o municipal aqui do Bruno Covas, o Bruno Caetano. Eles estão loucos para que as pessoas voltem para as escolas, né? Isso vai beneficiar, repito, as escolas particulares, porque os donos querem já mandar o boleto da matrícula do ano que vem, tem que pagar a mensalidade. Por isso que há essa pressão. Mas o fato é que os professores não voltaram. Os professores têm consciência, os profissionais da educação, e muito menos os alunos, senhor presidente. E nós vamos continuar acompanhando e denunciando essa tentativa de pressão, porque tem diretorias de ensino pressionando escolas a voltarem, a reabrirem, a entrarem
né, nesse processo de genocídio, senhor presidente. Os nossos alunos não são cobaias, nem os nossos profissionais da educação. As escolas só devem ser reabertas com segurança sanitária, devem ser reabertas quando houver testagem em massa, quando houver vacinação, aí sim é possível a volta às aulas. O que a Secretaria da Educação está fazendo é, na verdade, a tentativa de promover um genocídio, uma contaminação da comunidade escolar. Então, por isso que foi um fracasso. Eu tenho certeza que em São Paulo não haverá a reabertura das escolas. O que a Secretaria da Educação tem que fazer é investir em tecnologia, garantir computadores para os nossos alunos, banda larga para todos os alunos, um programa de assistência alimentar para os nossos alunos, uma reforma geral das escolas, do ponto de vista, sobretudo, uma reforma arquitetônica das nossas escolas, preparando as escolas para, no ano que vem, aí sim, recepcionar os nossos alunos e os nossos profissionais da educação. Tem que garantir ventilação nas escolas, arejamento, condições básicas de higiene. É isso que o governo tem que fazer, reformular as escolas, acabar com a superlotação de salas. Atenção, secretário, não dá mais, secretário, para ter 35 alunos numa sala, 40 alunos, 50 alunos numa sala de aula, numa situação já de pós-pandemia. Isso tem que acabar, tem que construir novas escolas públicas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, para que os alunos sejam atendidos com dignidade, senhor presidente. O que me trouxe a essa tribuna hoje foi o fato de que ontem esteve na Comissão de Transportes e Comunicações o diretor-geral da Artesp. E quando ele foi perguntado sobre se havia feito a Artesp algum estudo sobre a condição que ela teria, a possibilidade que ela teria de absorver as atividades da MTU, para nossa surpresa, senhor presidente, a resposta foi a seguinte: a Artesp tem inúmeras atribuições hoje, ela está tentando dar conta das suas atribuições. A Artesp tem o seu corpo técnico hoje ganhando metade de salário do que paga o seu congênere, a ANTP, que é a Agência Nacional de Transportes. Portanto, o risco de fuga de profissionais qualificados da Artesp para o mercado é alto. E o diretor-geral nos disse que a empresa está com muita dificuldade de fazer a sua função de fiscalização, seja de obras, seja de autorizações, permissões e concessões, seja do próprio transporte coletivo. E que, pasme, nenhum estudo foi feito. Nenhuma avaliação foi feita se a Artesp tem condição de garantir a sequência de atividades da MTU sem que essas atividades sofram uma solução de continuidade. Isso significa que esse pacote não é só um saco de maldades, mas é também uma demonstração cabal da irresponsabilidade com que o governador procede à gestão do Estado. Então quero que fique registrado isso, porque não são palavras que eu inventei, são palavras que eu ouvi ontem nesta casa, na audiência pública com o diretor-geral da Artesp. Muito obrigado, senhor presidente. Duas frases de um grande professor brasileiro, Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Teosófica e da Sociedade Brasileira de Eubiose. Professor Henrique tinha duas frases lapidares que muito têm a ver com o atual momento, porque passa o estado de São Paulo, que ele tanto gostava. A primeira, a esperança da colheita reside na semente. Do dístico em latim, spes messis in semine. Nós temos aqui nessa casa a grande responsabilidade de plantar boas sementes, de plantar o bem. Eu sempre falava para os meus alunos, deputado Camarinha, quando me perguntavam se valia a pena plantar, eu dizia que sim, porque se você plantar uma semente de abacaxi, você vai colher o quê? Abacaxi. E se você plantar uma semente de morango? Morango. E se eu plantar uma semente de arroz? Arroz. E se eu plantar uma semente de eucalipto, vou colher uma árvore. E eu ficava assim, brincando com eles,
durante muito tempo, e eles diziam, professor, mas isso é óbvio. Eu falei, não é não. As pessoas querem plantar o mal e querem colher o bem. As pessoas querem plantar coisa errada e colher coisa boa. As pessoas querem se curvar a determinadas situações aqui na casa, aprovando projetos de lei ruim, e esperam, deputado Douglas Garcia, colher coisa boa depois. Eu não sei qual é a lógica disso. E os meus alunos, não satisfeitos com essa frase, diziam assim, bom, mas eu não preciso estudar. Eu posso ser jogador de futebol, com todo respeito. Eu posso ser do tráfico de drogas. Eu posso fazer outras coisas onde eu vou ganhar mais dinheiro. Eu disse, negativo. Vá estudar, vá se capacitar, né? Vá se preparar para a vida. Porque jogador de futebol não é todo mundo que vai conseguir ser. É um grupo muito pequeno. E mesmo assim você tem que ter um bom nível cultural para você poder futuramente gerenciar a sua própria vida. E no questão do tráfico de drogas, eu brincava com eles, nenhum traficante que eu conheço passou dos 35 anos. Ou ele foi morto pela facção rival, ou pela polícia, ou está preso. Portanto, é uma profissão curta. Jovens do Brasil, realização através do caráter e da cultura. Essa era esta segunda grande frase do mestre. Realização através do caráter e da cultura. Presta atenção na profundidade. Caráter. Tomar a decisão certa na hora certa. Quando necessário for tomar. Apesar de todos os reveses. Isso é caráter. E cultura. Conhecimento técnico. Ampliação do estado de consciência. Vai a fundo naquelas questões. Não se contente com a superficialidade das coisas. Pesquise, estude, aprofunde e depois haja com caráter. Pois estas são as minhas mensagens de hoje para você, população de São Paulo que nos acompanha na rede de comunicação Alesp, para os colegas deputados que compartilham conosco deste plenário todos os dias e atualmente diante de um grande dilema, que é colocar o Estado de São Paulo nos seus verdadeiros caminhos de pujança, de soberania e de riqueza. Nós estamos afastados desse caminho atualmente. Na minha opinião, por má gestão, por má interpretação de dados, por interesses escusos e inconfessáveis, que agora querem ser corrigidos com um pacote das maldades, que é o projeto de lei 529. Por exemplo, entre outros graves problemas que o Estado precisa ser corrigido. Ao glorioso Estado de São Paulo, que foi protagonista de grandes mudanças históricas nesse país, que esta Assembleia Legislativa tenha a altivez moral e o caráter de tomar as decisões corretas. Duas graves denúncias. A primeira contra o secretário da Educação, Rocieli Weintraub, governo Dória. Senhor presidente, eu venho mais uma vez denunciar, porque eu já denunciei várias vezes, mas não é possível. Hoje eu fui em várias escolas, conversei com professores e com algumas comunidades escolares e tenho recebido muitas denúncias, senhor presidente, de que o Rocieli Weintraub está aproveitando a pandemia, as escolas fechadas, né? Estamos vendo uma grande crise na educação e o secretário tentando passar uma boiada na educação também. O que ele está fazendo? Tentando passar na marra, senhor presidente, na marra, de uma forma autoritária e covarde, o PEI, que é esse programa de escola integral, que é a verdadeira farsa histórica do PSDB aqui em São Paulo, da escola de tempo integral, ou projeto, muda o nome, agora é programa de educação integral, que é uma verdadeira farsa, senhor presidente. Por exemplo, por que é uma farsa? Uma escola hoje, estadual, com 1.200 alunos, deputado Castelo Branco, quando ela se torna uma escola de PEI integral, o que acontece? Ela não vai atender mais 1.200 alunos, ela tem que ter uma redução drástica de alunos, ela só vai atender no máximo 300 alunos, porque ela só vai funcionar em um turno único. Só que o que eu vou fazer com os outros 1.900 alunos? O governo vai espalhar esses alunos, vai superlotar as outras escolas e salas de outras escolas, né? E é um projeto altamente excludente, porque ele não leva em conta que uma boa parte dos alunos do ensino médio estão trabalhando.
O aluno trabalha, tem um aluno trabalhador, ainda mais nessa crise. É um programa perverso, esse é uma farsa. Ele quer implantar para ter uma vitrine aqui no estado de São Paulo, porque sabe que não vai conseguir implantar em todas as escolas. Nós temos aí mais de 4.000 escolas na rede estadual, mas ele precisa de uma vitrine. E nós que somos da rede estadual já conhecemos essa novela, esse filme, essa cantilena, já inventaram tantos projetos, já teve escola padrão, já teve Profic, já teve Cefam, né? São os projetos. O Cefam é muito bom projeto, mas são projetos passageiros, né? Que não ficam, porque eles cumprem um papel governamental e não um papel de Estado. Acontece que esse projeto ele é excludente, ele prejudica o atendimento da demanda escolar, prejudica os nossos alunos, não há adesão, senhor presidente. Nós já fizemos esse debate, as escolas, aliás, fizeram o debate no ano passado e o governo foi derrotado. Mas não contente com a derrota, o governo tenta aproveitar agora a pandemia para passar a boiada do PEI. E eu acionei hoje, senhor presidente, já o Ministério Público, estou acionando aqui a nossa Comissão de Educação, o Tribunal de Contas, porque isso é uma agressão covarde e nefasta à gestão democrática da escola pública. Então, senhor presidente, fica aqui essa denúncia, né, contra o Rocieli Ventralbe, que de uma forma autoritária e farsesca, né, tenta introduzir na marra o PEI na rede estadual, prejudicando alunos e professores, que serão também duramente prejudicados. Estava havendo em loco algumas mudanças lá no Vale do Ribeira, uma região esquecida, né? Assentamentos de terra que foram conseguidos com o governo federal, e hoje eu tenho oportunidade de falar. Durante a semana, muitas ilações e mentiras foram faladas tanto sobre o projeto, tanto sobre as pessoas que nele vão votar sim, vão votar não, ou votaram, como no meu caso, a abstenção. E vou falar o porquê da minha votação. Mas primeiro, importante falar que durante diversos discursos, alguns deputados, né, principalmente da bancada do PT, criticaram o rito e a forma célere que foi tratada pela mesa. Mas eu gosto de lembrar que essa mesa que ali está foi votada e composta pelos mesmos deputados que estão reclamando. Então, colocando inclusive com as próprias palavras do Castelo Branco, né, que antecedeu, salvo engano, no pequeno expediente, que isso sirva de lição. Né, porque quando foram feitas composições, quando aceitaram esse tipo de coisa, né, ganharam-se espaços, projetos e etc., não pensaram em outra situação. Né? Então, vamos falando específico sobre o projeto 259. Eu não tenho discurso populista. Eu me elegi com o objetivo de diminuir a máquina pública. O projeto ele tem pontos ruins, sim, né? E por isso vamos lutar para melhorar. Enquanto não melhorar, vamos fazer a obstrução. Mas eu não tenho discurso populista, não. Me elegi colocando que quero diminuir a máquina pública. Eu não vou fazer saindo daqui da Assembleia, indo comemorar com manifestantes, sendo que meu pensamento é outro. Precisamos, sim, enxugar o Estado, e muito me impressiona alguns deputados que elegeram com discurso liberal, né, ou liberal na economia, conservador no costumes, fazer um discurso pró a máquina pública maior. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto que é importante do projeto, né, são referentes aos PCDs. Nós temos que, sim, rever algumas coisas. Hoje são, né, em isenção de IPVA, em isenção de 30%, só no estado de São Paulo, são mais de 100 mil veículos por ano. E isso cresce mais de 25%. Hoje, Nery, se você tiver tendinite, você consegue pegar um veículo. Eu, por exemplo, eu caí de moto. Eu tenho 2 placas e 8 parafusos no ombro. Eu poderia. Seria legal, mas não seria moral. E isso, na verdade, virou um grande comércio. A pessoa ela pega o carro, 3 anos depois, vende o carro. Né? Quantos carros já foram oferecidos assim? Então precisa, sim, rever essas regras. Precisa, sim, rever a regra do IANSP. Né? Hoje a conta não fecha. Você coloca seu pai, você coloca o seu filho, e a conta não fecha. Foi feito isso recentemente até no Exército Brasileiro, onde o FUSEX, no caso o Plano de Saúde, teve que fazer sim essas readequações. Mas o projeto tem pontos ruins que precisam sim ser melhorados. Né? O imposto sobre a causa-morte, isso é confisco.
Isso tem que ser melhorado, isso tem que ser ajustado. Existem dentro as empresas que estão sendo solicitadas à extinção, que o projeto ele não trata como vai ser a subsequência desse serviço, como um Concentro e a ITESP. Isso precisa ser revisto. A questão do ICMS, que eu acho que é o grande debate desse projeto, o governador falou que não vai aumentar imposto nem de produto alimentício e nem de produto farmacêutico. Mas, governador, sua palavra não vale nada. Tem que estar no projeto. Já cansamos de escutar promessas falsas, que acabam não contando e, no final, tudo se muda e tudo se faz química ou se faz malabarismo, né? E, por fim, aliás, reitero que projeto para mim não tem capa. Projeto para mim tem conteúdo. Tentaram aí insinuar como se eu fosse, inclusive, base do governo. Já protocolei 2 processos de impeachment, já entrei com mandado de segurança, já entrei juntamente com o PDO, com representação no Ministério Público, com representação na Polícia Federal. Vi mandos e desmandos de um governo ruim, de um governo de bosta, tá? Um governo que não sabe o que está fazendo. Mas precisamos melhorar o projeto. Isso é um fato. Ficar aqui só levantando bandeira contra, já que o projeto é do Dória, vamos obstruir. Vamos olhar o projeto, vamos ver o que dá para tirar, tá? E contem comigo em relação a isso. Enquanto não melhorar o projeto, eu vou continuar na obstrução. Obrigado, presidente. Eu subo a essa tribuna mais uma vez, desde que entrei nessa casa, deputado Maurici. É essa atuada. As coisas são assim. Pontualmente vai lá, mexe num ponto e vai empurrando com a barriga. Eu não posso ser cobrada que tenho que fazer algo, porque eu não sou executivo. Executivo é o senhor governador. Nós estamos aqui para legislar, para fiscalizar. E isso aqui é uma excrescência, apesar dos órgãos que serão retirados. Ainda que sejam retirados. Porque vim dizer para mim, olha, desculpe, deputado Barros, se o senhor sabe o que está sendo tratado sobre as universidades, por favor, nos conte, porque eu não sei. No mínimo que se esperava aqui nesse parlamento, não estou cobrando de Vossa Excelência, o senhor não é líder do governo, mas o líder do governo, ainda com nossa oposição, tivesse a grandeza de subir aqui e falar, vou fazer isso, vou fazer assim, vou fazer assado, pedir e parará, e os senhores votem sim ou não do jeito que achar. Agora, ficar tentando convencer no blá, 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 nós não somos criança. Eu já vi aqui projeto ser aprovado, dizer que tirou, deputado, e depois vai lá o governo e veta. O governo Dória não conta com a nossa confiança. Nesse sentido, não. Quantos vetos, deputado Barba? Está aí na lista? Foram todos supostamente negociados e depois vai lá e veta. Como é que fala? Projetos de deputados, não interessa que projeto é. Interessa que tem uma negociação e tinha que ser respeitada. Essa que é a questão. Eu não aceito a fala de que os deputados, e isso eu falo por todos, inclusive aqueles com os quais eu não concordo, que deputado não trabalha, deputado sai daqui 2 horas da manhã, é convocado sem sequer avisado de antemão. Como assim? E a gente está aqui, né, garantindo a presença, ainda que sabendo que somos minoria, porque tenho clareza do nosso papel, tenho clareza, mas tenho clareza também, que para mim, maioria tem que saber ser maioria. Maioria não pode ser rolo compressor. Isso não dá certo, porque senão a gente não estaria num arco de aliança tão diverso como está agora. Imagina que eu imaginava que a bancada do Novo um dia pudesse estar todo mundo num bloco só, quando a gente é díspare em termos de concepção de Estado. Mas em questões aqui que nos unificam, claro, nós temos que estar juntos, porque não é no nome pelo Novo, não é pelo PT, é pela sociedade paulista.
é por eles. Esse projeto, ainda que retire. Eu vi aqui o deputado Reinaldo Augusto. Eu quero dizer o seguinte, o PV de Piracicaba colocou em público uma questão, que é muito ruim se o deputado votar nesse projeto que vai na contramão do Partido Verde. Por exemplo, o Instituto Florestal. Por exemplo. Então, vamos pôr a mão na consciência, cada um não votou ainda. Vamos ver o que nós podemos amadurecer até o final. Programa Parlamento em Ação vai para o intervalo e volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Parlamento em Ação. Você acompanha agora os principais destaques dessa atividade parlamentar. Eu quero aqui fazer duas graves denúncias, de novo, contra a Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC. A primeira delas é em relação ao comunicado externo 148 de 2020, que foi publicado agora, recentemente, no último dia 9 de outubro. Esse comunicado, senhor presidente, ele obriga os servidores da educação que estão no trabalho remoto a voltarem a partir de hoje, dia 13, para as escolas. O governo, eu já denunciei, que vem forçando a barra para que haja a reabertura das escolas. Em plena pandemia, o estado de São Paulo com mais de 1 milhão de pessoas contaminadas, né, com quase já 45 mil pessoas mortas, né, superando o número de mortes em vários países, insiste nessa medida genocida e assassina, promovendo, né, querendo promover um genocídio nas escolas, na educação, querendo transformar as nossas escolas em espaços de sofrimento, de morte e de doença. É isso que o Estado está fazendo, é isso que a Secretaria está fazendo, entrando em contradição, inclusive, com essas entrevistas, essa coletiva que quase todos os dias é transmitida pela imprensa, inclusive aqui pela TV Assembleia, do governador e dos seus secretários. Lá tem uma placa assim, fique em casa, né? Só que é tudo mentira, o fique em casa, porque é só propaganda, é bem a cara do Dória, marqueteiro de 5ª categoria, é a cara dele. Fica em casa, mas ele obriga todo mundo a voltar na rede estadual. Todos os gestores, todos os servidores do quadro de apoio foram obrigados a voltar na data de hoje, senhor presidente, através desse comunicado externo 148. Então, eu quero fazer essa denúncia. Não acreditem no governo Dória. Tudo aquilo que ele fala na coletiva é mentira. Fica em casa, mas ele obriga servidores a irem para as escolas, arriscando as suas vidas e as vidas de outras pessoas. E também, senhor presidente, mais uma farsa aqui. Esse programa que ele anunciou, inclusive nessa reunião coletiva, que é feita 2, 3 vezes por semana, ele anunciou um programa, né, o programa Computador do Professor. E depois publicou um decreto oficializando esse programa, o decreto 65231, agora de 2020, foi publicado no dia 7 de outubro. Né? E é um absurdo, porque, na verdade, esse programa, senhor presidente, é um programa que destina R$2.000 para o professor comprar o computador. Só que o professor vai ter que comprar o computador e depois o Estado vai depositar na conta do professor algo em torno de R$83 durante 24 meses. Ou seja, o professor compra agora e o Estado vai passar o ano de 2021 e o ano de 2022, em tese, depositando esse valor na conta do professor. Agora, com R$2.000 é difícil um professor comprar, qualquer pessoa comprar um computador minimamente viável para
você dar aulas online, um computador com capacidade técnica para fazer o trabalho online. Mas o professor vai ter que se virar, comprar o computador e depois ele será reembolsado em 24 meses, em 2 anos, senhor presidente. Sem contar que os outros servidores, que são importantes para o processo ensino-aprendizagem, como os servidores do quadro de apoio escolar, os agentes de organização escolar, não terão acesso nem a esse valor que é mínimo e está muito aquém da compra de um computador, repito, que dê as condições para que o professor possa, de fato, lecionar. Então, isso daqui é uma... E dizendo ainda o seguinte, senhor presidente, esse decreto tem várias contradições. Ele até passou por uma alteração, mas ele dizia o seguinte, que o governo poderia cancelar o pagamento dessas prestações e que também esse valor seria disponibilizado de acordo com as condições orçamentárias, ou seja, gerando uma grande insegurança para o professor, porque o professor compra e depois ele não tem a garantia, porque o próprio decreto dizia isso. Então, é um decreto confuso, é um decreto, senhor presidente, que não representa o que disse o governador e o secretário da Educação. Para nós ele representa uma verdadeira farsa e também, repito, o comunicado externo, né, que também desmente aquela placa que o governador Dória apresenta na coletiva, fique em casa, mas ele ordena a volta de todos os servidores da educação. O governador Dória, senhor presidente, está cometendo mais um crime aqui no Estado, sobretudo um crime contra os aposentados e pensionistas. Eu já denunciei aqui esse decreto 65021 de 2020, que foi publicado exatamente no dia 19 de junho, plena pandemia, o governador passando a boiada contra os aposentados e pensionistas. Esse decreto, senhor presidente, em nome, né, de uma crise atuarial, de um déficit atuarial, começa agora a cobrar, a descontar também dos aposentados e pensionistas, que ganham acima de um salário mínimo. Então, se um servidor público tem um provento, já aposentado ou pensionista, de R$ 1.050, ele já começa a ter um desconto de 12%. Se passar de R$ 3.000 o provento desse servidor aposentado, que trabalhou 30 anos, 40 anos no Estado, ele vai ter um desconto de 14%, senhor presidente. E tem uma escala de desconto que chega a 16%, que foi aquela aprovada na malfadada e nefasta reforma da Previdência, que nós denunciamos aqui e votamos contra, inclusive já anunciando que o governo atacaria os pensionistas e aposentados. E foi o que aconteceu. Em plena pandemia, ele publicou esse decreto 65021, confiscando, isso é um confisco, senhor presidente, salarial. E isso é proibido. A Constituição Federal, no seu artigo 150, do seu inciso 4º, proíbe, né, esse tipo de mecanismo de utilização de tributo para confiscar salários. Está proibido pela Constituição Federal. No entanto, o governador utiliza esse artifício. E se a gente pensar que, além desse confisco, esse servidor aposentado que ganha R$ 1.500, por exemplo, ele paga o IANSP, e agora o IANSP vai ter aumento de contribuição, porque se ele está aposentado, normalmente ele vai ter mais de 59 anos, então ele vai ter mais um confisco, o confisco do IANSP, fora os outros impostos que serão elevados com o PL 529, que não pode ser aprovado, senhor presidente. Nós somos contra. Se esse projeto for aprovado, aumenta ainda o confisco contra toda a população, mas eu estou dizendo aqui em relação aos aposentados e pensionistas do Estado, que estão tendo o confisco agora pelo decreto 65021, ou seja, o Dória inovou,
porque se nós já tínhamos a emenda constitucional número 41, que foi aprovada em 2013, na malfadada também reforma da Previdência do Lula, que nós fomos contra, que já autorizou o desconto previdenciário para aposentados e pensionistas que ganhavam acima do teto salarial, servidores públicos, ele conseguiu piorar a situação da emenda número 41 aqui em São Paulo, né, também cobrando das pessoas que ganham abaixo do teto, aposentados e pensionistas que não têm reposição das perdas inflacionárias, não tem reajuste salarial, não tem nada, essas pessoas são mais penalizadas. Eu quero pedir o apoio da Assembleia Legislativa. Logo que esse decreto foi publicado, eu apresentei um PDL, o PDL 22 de 2020, o projeto de decreto legislativo número 22, que revoga, que anula o decreto, o perverso decreto do Dória, o decreto 65021. Então, eu peço ajuda de todos os deputados e deputadas para que o nosso PDL seja votado em caráter de extrema urgência para anular, para revogar o decreto que confisca os proventos, os salários dos aposentados e dos pensionistas, servidores públicos do Estado de São Paulo, que, repito, já passam por uma situação difícil, com salários extremamente defasados, proventos defasados, porque quando eles se aposentaram, eles não tiveram mais acesso a gratificações, auxílio alimentação e transporte, já há uma queda brutal no salário de alguém que se aposenta. E agora, esse mesmo servidor que ganha R$ 1.050, R$ 1.500, R$ 3.000, até o teto salarial, ele será duramente, está sendo já, porque o desconto já começou. Então, eu peço a ajuda de todos os deputados e deputadas para que o nosso PDL, o PDL que eu apresentei, PDL 22, seja aprovado em regime de extrema urgência. Quero começar o meu discurso primeiramente parabenizando a deputada Carla Morando e o deputado Carlão Pignatari, pois a Escola Clave de Sol, pela graça de Deus, ela permanece. Eu havia feito uma solicitação ao governo nesta casa, que repito, nesta casa, na Assembleia de São Paulo, e foi prontamente atendida pelo deputado Carlão Pignatari. Então, quando é para falar do João Dória, das coisas horríveis que ele faz, que é um verdadeiro imprestável, de fato eu falo. Mas quando é para elogiar a base do governo, que pelo menos a base do governo está servindo para alguma coisa, já que o governador não faz, já disse aqui antes, se não fosse Carlão Pignatari, esse governo já teria caído faz tempo, venho aqui e reconheço que Carlão Pignatari e a Carla Morando fizeram pela Escola Clave de Sol. E espero que continuem fazendo, pois aquela escola ela necessita muito da ajuda do governo do estado para continuar funcionando. São 320 famílias que são atendidas pela Escola Clave de Sol na região, em toda a região de Sorocaba, diversas cidades da região de Sorocaba, não pode deixar de ter esse auxílio do estado. É necessário que o estado venha agir quando já nós temos uma instituição tão importante que presta esse serviço beneficente à população de forma gratuita. Deputado Castelo Branco traz aqui hoje uma triste notícia. Hoje foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo o veto, para quem não lembra, a proibição, a não autorização do projeto de lei 317/2019, de minha autoria. Este projeto de lei 317, realizado por mim o ano passado, com a minha assessoria jurídica, fez uma possibilidade do governo do estado alocar recursos para a instalação em todos os 171 presídios do estado de São Paulo, de bloqueadores de celulares, inibindo assim o crime organizado. Seria um dos mais duros golpes que o crime organizado receberia no Brasil, a instalação de bloqueadores de celulares nos presídios. O projeto era tão interessante que não causava ônus ao erário público, ele não causava prejuízo, não era necessário alocar recurso nenhum. O Estado de São Paulo ele já possui fundos específicos para várias áreas. São mais de 30 fundos. Por exemplo, Fundo da Educação, Fundo da Pesquisa,
Fundo do Meio Ambiente, Fundo da Segurança Pública, Fundo Penitenciário, entre outros. Esses fundos arrecadam recursos de taxas, emolumentos, multas e de uma série de outros fatores do governo que vão abastecendo esses fundos. Para vocês terem uma ideia, o Fundo Penitenciário no ano passado tinha 14 milhões. A previsão do Fundo Penitenciário para esse ano de 2020 é de 20 milhões. A previsão do Fundo Penitenciário para o ano que vem será de 22 milhões, que são dinheiros das custas processuais dos crimes, por exemplo, entre outros fatores que vão jogando dinheiro lá dentro. Existia um decreto-lei antigo que dizia o seguinte: todo o dinheiro que cai no fundo penitenciário, ele só pode ser usado para obras, reformas, compra de equipamentos ou algumas outras melhorias dos presídios. Mas não estava específico lá que ele poderia ser usado para compra de equipamentos eletrônicos, para bloqueio de telefones celulares. Esse projeto de lei simplesmente autoriza o senhor governador do estado de São Paulo a gastar esse dinheiro para este fim. Seria um dos recursos mais bem utilizados por ele. E agora vem uma denúncia séria aqui. Por que é que o governo do estado vetou isso? Deputado Gil Diniz, deputado Douglas Garcia, Sebastião Santos, deputado Gil Maci, deputada Carla Morano. Por quê? Por que que o governador não autorizou um projeto de lei que foi votado praticamente por aclamação nessa casa? E nesse aspecto eu elogio os 94 deputados aqui que fizeram moção de aplauso. Por que ele disse não? Eu vou dar 3 opções. Ele está pessimamente mal assessorado, porque inclusive a justificativa que foi redigida no Diário Oficial de hoje não procede. Tem erros claros dizendo que há ingerência de poder. Não há ingerência de poder do Legislativo no Executivo, não. É prerrogativa do Legislativo autorizar a mudança de um decreto para que ele use o recurso. Segundo, se ele não está mal assessorado, é incompetente, porque não soube entender os enormes prejuízos que isso causaria para o crime organizado. Os enormes benefícios, por outro lado, que os bloqueadores de celulares causariam à população. Quanta gente do bem seria poupada? Todos nós sabemos que o crime organizado, embora preso os seus principais líderes, comandam as facções criminosas de dentro dos presídios. Nós já tivemos a oportunidade de apresentar uma palestra aqui esse ano, agora há pouco tempo atrás, com os dados de apreensão de celulares em presídios. É algo impressionante. No ano passado foram 13.856 celulares. É algo surreal. Podemos até repetir isso amanhã. E a terceira opção que eu dou para o governador é má fé. Se não é incompetência, se não é mau assessoramento, então a quem ele defende? Ao crime organizado? Que interesses outros existem por trás? Já não basta o Supremo Tribunal Federal liberar agora um líder de facção criminosa. Aqui no estado de São Paulo nós tínhamos a oportunidade de causar um grande golpe contra o crime organizado, desmantelando essa organização nefasta para a sociedade. Por que que ele não autoriza? Eu realmente, nesse momento, preferia fingir que não entendi, ou fingir que isso não aconteceu. Vossa Excelência me concede uma parte, deputado Castelo Branco? Afirmativo, deputado Douglas. Muito obrigado, deputado Castelo Branco. Deputado Castelo Branco, o fato do governador do estado de São Paulo ter derrubado bloqueador de sinal de celular em presídio me traz a seguinte questão. Tivemos aqui no ano passado, se eu não me engano, uma denúncia que vazou não apenas nas redes sociais, como também na própria imprensa, a respeito de um tal de Elias, que foi tesoureiro do PCC, do primeiro comando da capital. Ele dizia, entre aspas, nós tínhamos um diálogo cabuloso com o PT, mano. Me pergunto se com essa ação do governador do estado de São Paulo,
em derrubar o projeto de lei de Vossa Excelência, em vetar um projeto de lei tão importante que combate o crime organizado, se o PSDB também não teria esse tipo de diálogo cabuloso. Porque, ao que tudo indica, parece que sim, né? O governador simplesmente passando a mão em cima da cabeça do crime organizado, impedindo bloqueadores de sinais de telefone nos presídios, é um verdadeiro absurdo. Quero parabenizar a Vossa Excelência por esse projeto importantíssimo que foi aprovado nessa Assembleia e lamentar que nós tenhamos um governador que, além de enfraquecer a Polícia Militar, fortalece o crime organizado. Obrigado, deputado Douglas. Eu estou sendo bastante suave na fala de hoje, bastante educado. A minha assessoria amanhã vai preparar uma apresentação. Tem que desenhar, tem que mostrar para a população, o pedreiro, o encanador, a dona de casa, o trabalhador rural humilde, a pessoa que nos ouve agora, nos rincões do interior do estado, você que está hoje aqui na cidade de São Paulo nos ouvindo, eu vou projetar amanhã aqui uma série de explicações que não faz o menor sentido o governador ter vetado isso. Eu reluto em levar a coisa para o lado pessoal, me atenho aqui à minha explanação técnica, acadêmica, mas não dá para entender um projeto de lei que não trazia prejuízo ao erário público, não saía dinheiro do cofre, bastava apenas a caneta dele autorizando a compra de bloqueadores celulares nos presídios do ano que vem. Uma vergonha, triste, nefasto, perverso. E vou além. Uma das justificativas é que ele já gastou o dinheiro, deputados. Ele já empenhou o dinheiro desse ano e já empenhou o dinheiro do ano que vem. Agora, eu tenho uma quarta linha de ação para ele ter vetado. Será que não foi porque eu, deputado Conte Lopes, ou deputado que estão aqui na casa hoje, é uma retaliação porque eu votei contra o projeto de lei 529? Já é uma medida punitiva àquele deputado que não quis assinar esse projeto de lei 529? Eu não vou assinar isso nunca. Isso seria um suicídio político, um tiro no pé. Seria um erro crasso que eu não vou cometer, nem tecnicamente e nem como legado moral para as futuras gerações. Então isso é o que é? É um tipo de vingança? Agora, seja lá quem for que fez essa justificativa, a ordem de quem, você deveria ter vergonha de ter escrito isso no Diário Oficial. Porque você assinou o seu atestado de incompetência, de má-fé ou de conivência com uma das maiores facções criminosas do mundo, que hoje estão estabelecidas no Brasil. Deus queira que os filhos de vocês que me ouvem não sejam viciados em droga, em maconha, em cocaína. Deus queira que os filhos de vocês não dependam do tráfico e nem sejam vítimas dessa crueldade que é o tráfico de drogas no mundo. Porque quando a gente quis derrubar, vocês não assinaram. Vocês do governo estadual não assinaram. Meditem. Vocês têm a oportunidade de melhorar o Brasil e o estado de São Paulo e não o fazem. Uma vergonha o veto do governador ao projeto 317. Obrigado, senhores. Hoje o jornal Estado de São Paulo, inclusive está na mão aqui do Castelo Branco, deputado Castelo Branco, soltou a matéria falando sobre o 529, mas não colocou o principal, que é o aumento de tributos. Só falou das estatais, do funcionalismo público, como se fosse o problema do Estado, e não é. Então a imprensa também está manobrando para levar a opinião pública contra essa Assembleia e a favor do governador. Então fica o cidadão ciente que realmente esse projeto veio aumentar a carga tributária no Estado de São Paulo. E isso, nesse momento, nós não podemos deixar passar esse projeto, porque a situação já é difícil. E eu lembro, e eu peço à população, eu peço a você que está aí, puxa os vídeos antigos da pandemia, se eu não fui o único, eu fui um dos poucos deputados que foram contra esse isolamento, que pedia para abrir o comércio, que pedia para abrir as indústrias, para não sofrer o que nós estamos sofrendo agora. E o governador agora
está pagando pela ineficiência dele e por não ouvir o parlamento. Ele está pagando essa conta agora e quer jogar e quer dividir com a Assembleia Legislativa e também com a população paulista. E isso nós vamos brigar, né, Caio? Nós vamos brigar incansavelmente para que não aconteça. Mas eu quero mandar um recado. Tem alguns políticos municipais que ficam usando meu nome como plataforma eleitoral. E tem alguns oficiais que ficam aí denigrindo minha imagem com fatos inverídicos. Mas eu quero mostrar à população e mostrar aos praças da Polícia Militar o porquê que eles ficam me arrebentando. Coloca a imagem aí para mim, por favor. Esse é o olerite, pode subir, Wilson. Esse é o olerite de um coronel da reserva. Olha a quantidade de incorporação que ele tem. Vai subindo. Pode subir. Vamos chegar lá no salário dele. Olha só. Só de redutor ele tem 2.833. O redutor do salário dele é o salário de um soldado. O salário dele é 25.881. Pode falar mal de mim. Pode falar o que quiser, coronel. Pode usar meu nome de plataforma aí no interior como candidato a vereador. E vou deixar bem claro que vou colocar sim aqui na tribuna algumas coisas que tem na Polícia Militar, que ninguém nunca mostrou, ninguém nunca colocou. Enquanto o nosso soldado está na rua levando tiro, um coronel da reserva recebe 25.881 de salário. Só de redutor de salário são 2.833. É por isso que ele mete o pau em mim. Porque eu quero que a base ganhe melhor. E a minha luta não é contra ele ou contra os oficiais, não. A minha luta é para que os praças, aqueles que estão, os cabos, soldados, que nem está a Flávia aqui, que ganhem um bom salário. E eu vou colocar o meu olerite aí para vocês verem, com 28 anos de serviço, que não chega um terço desse salário. Aí vem querer usar o nome do Sargento Nery como plataforma. Plataforma para se eleger, para conseguir votos daquele que ganha o que ele ganha que tem de redutor, que é R$ 2.800. Covardia, covardia é subir aqui na tribuna ou falar que nós ganhamos mal. Nós quem? Se um coronel da reserva ganha 25 mil. Ah, mas são todos os coronéis? Olha, é uma faixa de 18 a 25 mil, é o salário do coronel full. Ah, mas eu não quero mais o Nery no meu quartel. Tem problema, mas nós vamos mostrar aqui. Continue usando a plataforma que eu vou mostrando aqui aos poucos tudo o que acontece na Polícia Militar. Tá? Então temos lá, ó, só de benefícios, não dá nem para falar, porque é muita coisa. Então, só para terminar, presidente, fica bem atento os prazos da Polícia Militar. Enquanto você ganha R$ 2.800 para trocar tiro, o coronel da reserva ganha 25 mil. E depois quer me usar de plataforma. Então pode usar à vontade, mas nós vamos mostrando os problemas da Polícia Militar. Neste momento, nós vamos falar do veto que ocorreu ao meu projeto de lei, o 317, que tem tudo a ver com o 529, como veremos a seguir. Então está aí, ó. Houve uma proibição, uma não autorização ao projeto de lei 317 de minha autoria. Se não, vejamos. O governador do estado de São Paulo vetou, ou seja, não autorizou o projeto de lei de autoria do deputado Castelo Branco, aprovado nesta casa no dia 15 de setembro de 2020. Este projeto de lei visava alterar o Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo, FUNPESP. A medida previa estabelecer uma nova hipótese de destinação dos recursos da Fundação Penitenciária do Estado e consistia na instalação, custeio e manutenção do bloqueio de sinais de celulares em estabelecimentos penitenciários.
O projeto previa, inclusive, que fossem utilizados recursos provenientes do FUNPESP para esse tipo de serviço, ou seja, bloquear celulares do crime organizado. A intenção do projeto, além de atualizar e modernizar a legislação vigente sobre o fundo, é impedir que presos, principalmente as lideranças do crime organizado, tenham acesso a conexões à rede de celulares e, com isso, comandem o crime organizado de dentro das 171 unidades prisionais do Estado de São Paulo. Importante registrar que apenas no ano de 2020, esse fundo penitenciário já tem uma dotação orçamentária de aproximadamente 20 milhões de reais. Entretanto, este fundo já arrecadou excepcionalmente mais 41 milhões de reais, uma vez que o governo federal transferiu 34 milhões do Fundo Nacional para o Fundo Nacional, para o Fundo Estadual Penitenciário. Ele se opõe com veto total. O governo comete mais um grave erro e depois quer a simpatia deste deputado. Se não usa a verba destinada para esses recursos, ele está endossando o crime organizado? Essa é a pergunta que eu faço à Secretaria de Segurança Pública, inclusive. Por que ele não autorizou? Ele alega que o recurso já foi gasto. Gasto com o quê? Na mensagem de veto do governador, que está aqui publicado no Diário Oficial, aqui por favor, câmera. Aqui a publicação do Diário Oficial, do veto do senhor governador. Ele justifica que isto é competência privativa do chefe do Executivo, para exercer a direção superior da administração pública. Além do mais, ele cita que o PL desrespeita as limitações decorrentes do princípio da separação de poderes e do princípio da reserva da administração, que impedem a ingerência do Poder Legislativo em matérias sujeitas à competência do Executivo. Ou seja, esse aqui é o quadro de receitas arrecadado em 2019. Olha só, vale lembrar que o grande parceiro da transferência de recursos do FUNPESP é o Fundo Penitenciário Nacional. É dinheiro que o governo Bolsonaro mandou para o governo do Estado de São Paulo, para que fizesse bom uso desse recurso, coisa que ainda não fez. Olha aqui, também aqui nós temos outra passagem das unidades federativas para o sistema prisional. Este é apenas um dos muitos problemas constatados no Tribunal de Contas da União. Estão aí várias provas de que dinheiro não falta. Terminando, senhor presidente, pode ir. Quem ganha com este veto do senhor governador, nobres deputados aqui presentes, é o crime organizado. Parabéns, governo do Estado de São Paulo. Primeiro, justificativa errada, porque é poder do Legislativo liberar dinheiro de um fundo que não era previsto para isso. O advogado que fez isso aqui deveria ler melhor. É, para mim, incompetente. Em segundo lugar, senhor governador, presta atenção no que o senhor acaba de fazer. O senhor vem falar mal do STF e faz a mesma coisa em São Paulo. Parabéns por ajudar o crime organizado. Vamos só finalizar o assunto há pouco iniciado. Quais foram as razões do senhor governador ter vetado o projeto de lei 317? Tem três opções, deputado nobre coronel Meca. Opção número 1, falta de boa assessoria jurídica. Opção número 2, má fé do governador ou incompetência. E opção número 3, retaliação à minha pessoa, medida punitiva, vingativa, considerando que eu votei e eternamente votarei contra o projeto de lei 529. De qualquer maneira, isso aqui demonstra claramente que ele mistura as coisas. Uma coisa
É o famigerado pacote da maldade 529, né? Outra coisa é você destinar recursos que já existem para bloquear celular de bandido criminoso, líder de facção criminosa, de narcoterrorista internacional, o que ele não permitiu. Está aqui, ó. População de São Paulo, o governador não quer bloquear celular de criminoso. Há 3, 4 anos atrás, nós acompanhamos aqui em São Paulo a destruição, o desmonte da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. O governo do Estado tem atacado exaustivamente a cultura, reduzido as verbas desse setor, mas me lembro que no governo Alckmin nós fizemos um movimento forte aqui na Assembleia Legislativa contra o fim da Banda Sinfônica. E o PSDB agora, não contente com o fim da Banda Sinfônica, não contente com os cortes orçamentários criminosos na área da cultura, agora o governo tenta desmontar a Jazz Sinfônica, seu presidente, que é uma banda importante do estado de São Paulo, que tem renome internacional, e agora houve a demissão, nesses dias, de 6 músicos. 6 pessoas foram demitidas, seu presidente. E isso é grave. Primeiro que são músicos consagrados, pessoas com experiência musical, tanto é que essas pessoas estão lá há muitos anos. São pessoas, inclusive, 4 delas idosas, e 2 delas pertencem, são representantes dos músicos da Jazz Sinfônica e participam de uma associação. Então, nós estamos recebendo denúncias de que há perseguição política a 2 pessoas, porque elas representam os interesses, logicamente, dos músicos, que devem se organizar para ter os seus direitos garantidos, sua dignidade, e outras pessoas que foram demitidas por conta da idade, seu presidente, porque são idosas. Ou seja, em plena pandemia, o governo Dória começa a desmontar também a Banda Sinfônica. Nós já estamos pedindo, seu presidente, explicações através de requerimento de informação. Estamos também pedindo a convocação do representante da Jazz Sinfônica e também da Fundação Padre Anchieta, para que eles venham depor aqui na nossa Comissão de Educação e Cultura. Então, nós vamos tomar providências em relação a essa perseguição política e também a essa demissão que tem um caráter preconceituoso contra pessoas idosas, porque a justificativa da demissão foi uma decisão administrativa, motivos administrativos, e nós sabemos que não é. Então, os organizadores, os gestores da Jazz Sinfônica terão que se explicar aqui, e nós vamos defender a imediata readmissão dos 6 músicos demitidos. Senhor presidente, quero aproveitar ainda a oportunidade para exigir que o governo Dória encaminhe para a Assembleia Legislativa a proposta de emenda à Constituição Estadual regulamentando a Polícia Penal, porque essa regulamentação já ocorreu no ano passado, foi aprovada uma emenda no Congresso Nacional, a emenda 104, e até agora o estado mais rico da federação, que tem o maior sistema prisional da América Latina, não fez a sua regulamentação ainda. E nós sabemos por quê. Para nós é muito claro que o governo não está regulamentando, porque além da emenda constitucional, o governo depois tem que aprovar uma lei complementar, uma lei orgânica, tem todo um trâmite, todo um trajeto para regulamentar, de fato, a Polícia Penal no estado de São Paulo. Mas nós estamos entendendo, senhor presidente, que como esse serviço prisional é um serviço essencial e de prerrogativa exclusiva do Estado, isso se choca com a intenção e com o projeto do Dória de privatizar os presídios. A partir do momento que ele privatiza os presídios, isso se choca exatamente com a regulamentação da Polícia Penal no estado de São Paulo. Por isso que nós entendemos que isso é de propósito, mas o governo tem que cumprir a legislação,
tem que cumprir a Constituição Federal. Inclusive, já foi organizado um grupo de trabalho, junto, inclusive, com sindicatos da categoria que apresentaram propostas, e a Secretaria de Administração Penitenciária já encaminhou o projeto, me parece, para a PGA, para a Procuradoria, para a Casa Civil, e até agora nada, senhor presidente. Já tem uma proposta feita coletivamente, né, pelos vários segmentos do sistema prisional. A proposta foi apresentada, repito, para a Casa Civil, para o governo, e até agora o governo não encaminhou a proposta para a Assembleia Legislativa. Então, eu faço aqui essa exigência. Governador Dória, regulamente a Polícia Penal no Estado de São Paulo em caráter de extrema urgência. É impressionante nós acompanharmos a cara de pau do governador João Dória. Ontem, numa entrevista à Rede Bandeirantes, para o jornalista da Atena, ele foi cobrado do entrevistador sobre São Paulo ter as melhores polícias do Brasil e os piores salários. Ele tem a cara de pau de dizer que ele iniciou uma valorização e agora está impedido, transferindo a responsabilidade para o presidente da República. É muito cara de pau. Ele nunca deu início a valorização alguma. Ele só fez desprestigiar os nossos policiais, apresentou nessa casa aqui, em 2019, 5%. 5%, que nem recomposição inflacionária representa. Que eu votei não. Votei não a pedido da tropa, a pedido de todos os policiais, que se manifestaram no sentido de não aceitar esmola. E é incrível como os nossos representantes aqui, repito, que usam e envergam a mesma farda, ainda se sujeitam a esse jogo do governo do estado de São Paulo, a esse jogo do PSDB. Agora, na PL 529, eles colocam novamente os bodes na sala para querer conseguir voto. Novamente no 529 citaram o FEPOM, citaram o FESI. Sabe para quê? Eles colocam lá para nos enganar, para fazer troca de votos. E os nossos parlamentares aceitam esse jogo. Estamos sendo enganados. O alto comando da Polícia Militar está na hora de acordar e não permitir ser usado de joguete político. Por que colocar de novo aqui o FEPOM e os fundos do bombeiro, de novo, como já pegaram agora durante a pandemia? Qual é o objetivo? O objetivo é para nos enganar. Qual o objetivo de colocar no artigo 26A, que eu vou ler para vocês aqui, ó. Qual o objetivo? Artigo 26A. O militar do Estado transferido para a reserva poderá ser designado para exercer especificamente funções administrativas, técnicas ou especializadas nas organizações policiais militares, enquanto não atingir a idade limite de permanência na reserva. O artigo 25 diz: idade limite de permanência na reserva são 70 anos. Para que colocar isso num projeto de lei? Acorda toda a polícia do estado de São Paulo. Nós estamos sendo usados há muitos anos, trabalhando, morrendo, deixando nossas famílias para servir de propaganda política para esses indivíduos, para esses elementos, e ficam com esse jogo, utilizando a corporação, utilizando os nossos policiais militares, que passam necessidade, passam dificuldade.
nos usando para aumentar impostos do povo de São Paulo. E eu venho aqui, eu grito sim, eu falo alto sim, porque é o que o povo queria fazer com todos os senhores, gritar na cara dos senhores, que não suporta mais esse jogo da política, que privilegia os grandes e abatem os pequenos. Isso é falta de dignidade com o ser humano. Quer enganar quem? Agora vim falar que preservou a Caixa Beneficente, o FEPOM. Isso é proposital para nos enganar. Vocês parecem um monte de chapeuzinho vermelho passeando na floresta e o lobo com o zóio grande, querendo jantar nós, e vocês permitem. Tenha santa paciência. Vim essa tribuna também, deputados, para lamentar, deputado Sargento Nery. Ontem, antes de ontem e ontem, nós tivemos aqui o desmonte do Estado, desmonte das políticas públicas, o desmonte de qualquer estado do bem-estar social, de qualquer estado que tenha, de fato, preocupação com os seus munícipes, com os munícipes de cada município, com os servidores, com os trabalhadores, com os professores, enfim, com a sociedade em geral. Nós tivemos aqui a aprovação do 529, malfadado, né, famigerado projeto de lei da maldade do governador João Agripino Dória, que veio para desmontar o Estado. Eu vou falar aqui, gostaria de falar de todas o desmonte, mas eu vou me direcionar a você, moradora de um conjunto habitacional da CDHU. Você, a partir de hoje, você não tem mais nenhuma proteção do Estado. Você que tem o seu contrato, né, um mutuário da CDHU, um contrato com a empresa, você não tem mais proteção. Você que, os 540 mil mutuários do Estado de São Paulo que adquiriram, já pagaram ou ainda não pagaram o seu imóvel, o seu apartamento, a sua casa, famílias de baixa renda que precisam da proteção do Estado, deputado Sargento Nery, esquece, o Estado governado pelo governador João Agripino Dória não tem nenhum compromisso, não tem nenhuma preocupação com a moradia das pessoas. Existem milhares de conjuntos habitacionais de pessoas que sequer terminaram de pagar. Ainda tem o seu contrato de financiamento e também não está regularizado, deputada. Também não está regularizado, porque a política de regularização da CDHU já era tímida. Já era muito tímida, porque todo ano aqui nessa tribuna a gente vê a diminuição do orçamento da política de habitação. E exatamente não utilizam o recurso que é destinado sobre o pseudo pretexto de que não foi usado, então precisa diminuir. Aí diminui no próximo ano o orçamento e as pessoas que precisam ficam sem nenhuma proteção do Estado de São Paulo. Então, veja aqui, CDHU ameaça, o fim da CDHU ameaça projeto de urbanização em São Paulo, dizem moradores. Outra manchete, fim da CDHU ameaça projeto de urbanização, como já falei. MP pede que deputados da Alesp revisem projeto que extinga a CDHU. Ou seja, o Ministério Público pediu a nós, e nós, infelizmente, claro que sem o meu voto, eu jamais votaria pela extinção da CDHU, mas infelizmente nessa casa, cedendo aos caprichos, né, do governador João Dória, aprovou a extinção da CDHU. Desmonte da CDHU é a troca da política habitacional por financiamento bancário. CDHU lança em São Paulo juro zero para a compra de casa. Esquece, não tem mais. Não tem mais proteção, não tem mais financiamento barato, não tem mais construção de unidades habitacionais, não tem mais nenhuma política de proteção àquelas pessoas que moram nos depósitos de gente
Existem conjuntos habitacionais em São Paulo e na Grande São Paulo, imagino também existir no interior, que são verdadeiros depósitos de pessoas, sem a menor condição de habitabilidade. Como é que vão ficar essas pessoas? Então, a você, morador do CDHU, que com muito sacrifício, com muito esforço, você adquiriu um apartamento ou uma casa, infelizmente, o governador João Dória não tem nenhum compromisso com você. Extinguir a CDHU nessa casa é de uma maldade sem precedente. E eu não compactuei com isso. Votei contrário, votei não, e vou continuar em defesa dos moradores, dos mutuários dos conjuntos habitacionais do Estado de São Paulo. Quero dizer que essas 2 semanas o Grupo PDO lutou muito para que o 529 não fosse aceito por essa casa. Infelizmente, não conseguimos êxito em barrar o projeto. Mas não podemos esquecer, Coronel Telhado, que nós temos um agravo de instrumento que está em pauta no tribunal e pode ser julgado a qualquer momento. E é até bom avisar que nós temos policiais militares em todos os lugares, né? Tribunal, Ministério Público, todo lugar tem um policial militar. Espero que não tenham visitas de madrugada como já houve em outros casos, né? E que realmente seja julgado esse agravo aí. E eu tenho esperança, porque o trabalho foi muito bem feito. Fizemos um trabalho jurídico para que esse agravo fosse recepcionado, e assim foi pelo desembargador. E agora aguardamos ansiosamente o julgamento desse agravo. Então tem ainda um fôlego de esperança, proporcionado pelo Grupo PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento, que foi que impetrou esse mandado de segurança. Mas a manhã toda, Coronel Telhado, eu estou recebendo ligação e mensagens, e eu sou o líder do Grupo PDO, né? E como líder, os deputados estão me pedindo para que eu lance o senhor como presidente da casa, para ser um dos candidatos a presidente da Assembleia Legislativa. Então eu estou marcando uma reunião na semana que vem com todo o Grupo PDO para que possamos discutir isso, até porque nem passava na nossa cabeça ter esse trabalho. Mas já que eles estão pedindo, e eu sou o líder do grupo, e assim me cabe, se todos realmente quiserem, né, lançar Vossa Excelência como presidente, não só pelo amigo que Vossa Excelência eu tenho como estima, mas pela grande profissional, pela grande pessoa, né, que Vossa Excelência é, seria, sem sombra de dúvidas, um bom nome. Né, às vezes a gente fica muito próximo e acaba nem se atentando em algumas coisas. Mas com os pedidos de outros deputados, acabou, né, acendendo essa luz e acabou realmente me chamando a atenção. Porque realmente o senhor é um bom nome para ocupar essa cadeira. E Vossa Excelência sempre fez um trabalho democrático, sempre esteve à frente das boas causas. Então eu vou solicitar a reunião com o Grupo PDO para a semana que vem, né, para que a gente possa discutir essa possibilidade de lançar aí o nome do Coronel Telhada como presidente da Assembleia Legislativa. Então fica aí já para Vossa Excelência saber do que está acontecendo nos bastidores com o seu nome, né? Tempos atrás, falei para Vossa Excelência que eu torcia muito que se houvesse o Ministério Público da Segurança Pública, que com certeza teu nome foi cogitado lá, e eu ficaria muito feliz em lhe ver à frente do Ministério da Segurança Pública. Te falei pessoalmente pela grande amizade que nós temos e também por saber da sua competência por trabalhar aí à frente de um ministério. E aqui também não vai ser diferente. Então fica aí esse alerta a Vossa Excelência. Já estarei marcando hoje a reunião com o PDO. É claro que nós temos que discutir muitas coisas, né? Mas me chamou a atenção e eu gostei da ideia, tá? Então fica aqui
registrado essa possível intenção do PDO de ter um candidato próprio, e também quero registrar que realmente ontem nós colocamos, nós que eu falo, Assembleia, pela votação maior, né, por concordar com o projeto. Nós que fomos oposição, estivemos sempre contra. E dessa forma nós perdemos aparelhos importantes para serviços sociais do Estado e também moradia, o próprio CDHU. Eu não sei como que ele vai administrar esse setor, porque se nós pegarmos uma cidade com 10, 12 mil habitantes, pouca capacidade financeira tem essa cidade para se fazer um trabalho habitacional. E eu não sei, até agora ele não deu a solução, só colocou o projeto para terminar com a CDHU. E agora nós estamos aguardando para ver qual que vai ser essa projeção. Mas nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar para que ele nos mostre qual será o trabalho político, econômico para a parte social. Isso é importantíssimo. Mas também é bom frisar que a oposição conseguiu, de certa forma, fazer com que o governo abrisse espaço para salvar algumas empresas do setor de saúde. Ele não abriu de graça. Ele abriu esse espaço porque nós fizemos uma oposição muito grande contra esse projeto. E só abrindo esse espaço, ele conseguiu os votos necessários para aprovar o projeto. Então, graças à oposição, eu vou frisar que uma empresa, porque nós brigamos muito por ela, estamos lutando judicialmente por essa empresa, que é a FURP. O PDO está lutando judicialmente para realmente manter a FURP e fazer com que o governo faça investimento para que ela funcione corretamente. Então, mais uma vez, o PDO trabalhou para ajudar essas empresas e a população paulista. Obrigado, presidente. O programa Parlamento em Ação termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.